mais jogadores no meio campo, começa a usar os lados do campo e ele pressiona muito o Flamengo, muito mesmo. E o jogo ficou bastante perigoso. Afinal, o mais importante é ganhar. E hoje é um dia de festa para o flamenguista, porque é uma situação dúbia, né? Porque a gente está falando de uma coisa que é o futebol, e o futebol não é lógico, não é matemático. Se o Flamengo tivesse imposto a superioridade do seu elenco, em todos os sentidos, tática e tecnicamente, o Flamengo teria uma vitória razoavelmente tranquila e o torcedor estaria com uma festa super legal. Quando você ganha dessa maneira, no limite, porque ficou por isso do Flamengo perder para um outro time contra quem tem rivalidade, a segunda maior torcida do país, e um time que se recuperou e jogando no Rio de Janeiro, você ganha. Então é isso aí, nação. Mais um react aqui que eu tô trazendo para vocês aqui, né? Agora vamos reagir o que os comentaristas do Linha de Passe falaram sobre o jogo, ou pós-jogo, né? O Flamengo foi campeão no sufoco, no sacrifício. Então se não fosse no sufoco e no sacrifício, não é Mengão. O Flamengo acabou no último lance do jogo, praticamente, né? Nos pênaltis já, né? Com o Matheus de Vital isolando sua bola. Graças a Deus, já agradeço muito ele por ter isolado a bola. E o Rodinei, acho que Deus falou: Rodinei, hoje é seu dia, vou te consagrar e vai converter o pênalti e vai pro braço da nação, Rodinei. Então é isso aí. Então é isso aí, nação, não tenho o que falar. Vambora reger aqui ao vídeo aqui. Eu queria dar os créditos, né, e direitos autorais ao canal ESPN no Brasil, né, o grupo Disney. Eu vou deixar o link do canal da ESPN no Brasil aqui na descrição como créditos de direitos autorais, né. Então é isso aí, nação. Vambora aí com o vídeo aí e tamo junto. E é nóis, né? E Mengão campeão agora. Vambora! Segura! Saudações rubro-negra. Vambora! Porém, o jogo precisa deixar lições mais pra frente. Então eu acho que é um dia de festa pro Flamengo. Itaquera, esse time que jogou o segundo tempo, iniciou o jogo. Exatamente, com o Adson. Não aconteceu nada. Primeiro tempo, nada. Nada. Então, assim, eu acho que não é o jogador, eu acho que é o contexto. Porque o mesmo time com o Adson... Mas o contexto hoje era mais favorável. Jogou o primeiro tempo Itaquera, não viu a bola. Hoje, jogou com... Eu entendo, eu acho a linha de 5 justificável. Ele tinha um problema, que é o jogo passado não sair com convicção dessa formação. E ele só foi mexer no time no primeiro jogo depois dos 70 minutos. Então foi aquele time do segundo tempo, jogou mais de 2/3 do jogo dentro de um 0-0 em que o Flamengo poderia ter vencido. E o Cássio segurou ali. Então, eu vou para o segundo jogo com que certeza se aquele time não funcionou. E o que faria o Flamengo? Na minha visão, continuaria o jogo de Itaquera, que é: vou dominar, vou ter a posse e vou ganhar o jogo. Corinthians, até surpreendentemente, sai para bloquear, mas prevenido de algumas coisas. Ele tem o Fábio Santos junto com o Gil e Balbuena, tem o Piton e Fagner podendo ter mais liberdade, tem o Fausto Vera, Renato e Duqueiroz, né? Dá um pouquinho mais de capacidade para o Renato jogar na recomposição. O Renato não precisa se acabar no jogo para poder suportar mais o segundo tempo. Aí você tem Yuri Alberto e Roger mais centralizados. É um Corinthians menos pelas beiradas e mais pelo centro, como joga o Flamengo. O que eu imaginei na estratégia do Vitor? Ele, quando a bola muito do lado esquerdo do Flamengo, no direito do Corinthians. Você tinha Duqueiroz e Fagner, Gil, que é o zagueiro por aquele lado, e Fausto Vera, né, tentando interromper essa bola chegar no centro. O Flamengo joga por dentro. Sim. As maiores jogadas e a maior quantidade de gols são feitos por dentro. Sim. Na visão do Vitor, sim, a minha interpretação é: vou dificultar este jogo, tentar, né, porque não conseguiu, dificultar esse jogo pelo centro, a bola vai escorrer para o lado. No lado, eu empacoto. Porque lembra no jogo da Libertadores... Para mim, é ali que não funciona. É ali que não funcionou. E é justamente... Era previsível. Mas ele vem com o brasileiro. O jogo na Libertadores, o Flamengo naquele setor também mata o Corinthians e Itaquera. Sim. Mas então, assim, não deu certo. No segundo, com aquele time que não funcionou, ele volta. E o que muda, para mim, muda é o comportamento do Flamengo. Eu entendo que é muito de Corinthians e um pouquinho de estratégia do Flamengo de dar um passo atrás e falar: vamos matar no contra-ataque. Eu não concordo, tá? Respeito, mas não concordo. Eu tenho um ponto de interrogação, porque é compreensível a linha de 5. Você pode discordar, achar que não funcionava. Faz todo sentido. Tenta tirar o jogo por dentro. Só que quando tenta tirar o jogo por dentro, o Flamengo em algum momento balança.
No primeiro ou segundo lance do jogo, se eu não me engano, logo no começo, já entra uma bola nas costas do Fagner. É que ela está um pouco esticada, o Pedro não ia chegar, o Fagner também não ia chegar. Ali já tinha um sinal. Então, esse Flamengo constrói muito por dentro, e construiu muito por dentro no primeiro tempo, ele já viu onde dava para escapar. O Du com o Fagner não funciona. Mas assim, não dá para dizer que uma linha de 5 não é para proteger aquilo ali. E aí eu pergunto, será que isso também não é porque essa linha de 5 não é tão automatizada no movimento como é a linha de 4 com a proteção da frente? Mas é um risco, talvez ele tivesse que correr algum risco. Mas, a gente comentava, o Adson não funciona, fala já que depois ele tenta tirar a profundidade do Flamengo. Falar sobre não isso. tem certeza nenhuma, ele tenta alguma coisa. Flamengo, Que o Flamengo não dá para dizer só agora que, mas deu errado. Não funcionou, foi mal executado, mas não dava para prever lá atrás, quando a gente parou lá atrás, falou, isso aí vai dar errado. Não dava. E aí tem a qualidade do Flamengo também. E o segundo tem a qualidade tempo do Flamengo. Foi melhor e esse deveria ser a escalação. O que ele tenta fazer? Tirar a linha extensa, com 5, tirar a possibilidade de infiltração do Flamengo nas costas. E o Flamengo, situação do jogo, o Flamengo vai empurrar, quando empurrar, porque o Flamengo trabalha, você pode chamar de 3 meias. O Corinthians tem um só, o Flamengo tem 3. O Flamengo tem Arrascaeta, Everton Ribeiro e aí o Gabigol. Foi um jogo mais apagado porque o jogo está todo do lado esquerdo. Mas esses 3 do Flamengo, aliados aos jogadores do meio de campo, jogam de primeira, como sai o gol. Muito rápido. Tum, assim, Arrascaeta, Everton, Pedro. O gol joga sai de desse primeira. jeito. A tentativa é Por isso ele é de tornar 5 essa linha mais densa para impedir essa infiltração. É que eu acho que a linha de 5 ser um erro... ideia. Na verdade, a hora que eu vi a linha de 5 e vi a entrevista do Vitor Pereira antes do jogo, eu imaginava que a linha de 5 não ia ser só uma linha de 5. Que muito da escolha dos 3 zagueiros tinha a ver com o quanto ele queria explorar os lados do Flamengo, porque de fato fazia sentido. Isso fazia sentido. O Flamengo é um time, e o Vitor Pereira falou isso lá na época do confronto da Libertadores, que o Flamengo deixa espaço pelos lados. Então, na hora que eu vi a escalação com os 3 zagueiros e os 2 alas, eu falei, bom, o Piton e o Fagner vão subir bastante na hora que o Corinthians tiver a bola. Isso não aconteceu. E aí eu acho que isso não aconteceu muito por mérito do Flamengo, pelo menos naqueles 15, 20 minutos iniciais. Porque se você for ver o que aconteceu naqueles 20 minutos iniciais, primeiro, o Felipe Luiz fez uma partidaça no primeiro tempo. Partidaça, jogou muito atrás, jogou muito na frente e estava o tempo todo lá dando trabalho para o Fagner e o Fagner ficava. Então, assim, no fim das contas, o que talvez não devesse ser apenas uma linha de 5, pelo menos por quase metade do primeiro tempo, foi uma linha de 5 porque o Flamengo se impôs. E para mim esse foi o melhor momento do Flamengo no jogo, esses 15, 20 minutos iniciais. Depois, de fato, o Flamengo não conseguiu manter esse nível. O Corinthians, vamos dizer, equilibrou as ações na segunda parte do primeiro tempo e o jogo ficou equilibrado, mas como disse o Pedro, ele não conseguia machucar, não conseguia levar perigo. Ele estava com a bola. E no segundo tempo, aí sim, as coisas mudaram, mas também aí a formação já tinha mudado. Assim, eu vou explicar porque não concordo. A linha de 5, eu concordei com a entrada do Piton, tá? Só que para mim essa linha de 5 é no meio. Não é a linha de 5 dos zagueiros. Mas é o que eu estou falando. Porque assim, a linha de 5 seria no meio na hora que o Corinthians tinha a bola. Mas ele não adiantou a marcação no início do jogo. Isso não adiantou. Ele chamou o Flamengo. Ele chamou o Flamengo. Adiantou ele não adiantou, ele não nos primeiros 5 minutos, não. Não, 3, 4, 5. Sim, até roubou uma bola. O Roger roubou uma bola lá em cima. O Roger Guedes fala na entrevista. A única finalização ele pediu pra gente pressionar. E aí tem outra coisa. Então, mas o Flamengo se impõe. Ele foi e o Flamengo empurrou. Não, aqui você não vai pressionar. Porque eu até entendo recompõe com a linha de 5. Dá pra controlar. Outra coisa, e você recompõe com 5-4, recompõe com 5-3. O Flamengo, se ele põe 5 no meio, o jogo tá em cima dos outros coitados que estão lá atrás, que ele passa voando. Não, tem que marcar em cima. Passa voando pela linha de 5, ele faz isso todo mundo. Joga por dentro. Qual é o time que barrou o Flamengo com a linha de 5? No meio, linha de 6 e tal. O Flamengo, o que ele pensou é o seguinte... Você condiciona com 6 jogadores, 3 e 3 no meio? Eu tiro o espaço das costas da minha zaga. Então é o seguinte, o espaço entre jogadores vai ser maior, porque são 5 e não 4. E aí ele conta com o Fausto Vera, conta com o Duqueiroz, conta com... O Renato. Retardando o jogo, volta o Renato. E é uma tentativa de fazer isso. E o gol foi imaginando que o Flamengo jogaria assim, ele tentou fazer para impedir isso. E é difícil. E é muito difícil. É o Flamengo, sem querer ser chato. É muito difícil. Agora, a qualidade dos jogadores. É que não existe a certeza de que o meio de campo filtraria o Flamengo. Não, certeza não tem nada no jogo. Não, se aumenta e diminui chances. Ninguém conseguiu fazer. Ninguém conseguiu. Quem conseguiu barrar o Flamengo e criar para os seus zagueiros uma vida tranquila? Ninguém.
Que linha de 5 ele põe no meio? Quem são os jogadores? Avançava os alas. A mesma formação, é só avançar os dois caras do lado. E aí, quando o Flamengo faz a transição, você recompõe. E pede pro Roger vir pra trás e recompõe com 5-4. Hoje... Não, eu não concordo. Perfeito. O Davi Luiz costuma jogar onde no Flamengo? Geralmente. Aparecer onde? No meio. Hoje foi um jogador de beirada. O Davi Luiz apareceu ali o tempo todo. Até o Dorival, olhando para o Corinthians, falando assim, hoje eu preciso mais do Davi Luiz por fora do que Davi Luiz por dentro. E aí você tem Davi Luiz, Arrascaeta e passa Pedro e vem Everton Ribeiro. Eu entendo que... Por isso você não pode ter o time em torno da área. Nos melhores momentos do Flamengo, o Flamengo também teve inteligência para superar essa dificuldade que o Corinthians criou. Acho que o Flamengo conseguiu entender isso. Depois a mudança de comportamento, que a gente pode discutir. Porque essa mudança de comportamento esbarra na Libertadores também. Entra na discussão com a sua opinião também, Zupac. Eu até falei isso no Sport Center. Quando saiu a escalação do Corinthians, na hora me veio à cabeça a final da Libertadores, a última final da Libertadores, né? Quando o Abel faz algo parecido para parar o Flamengo do Renato, né? Bota a linha de 5, né? Puxa o Scarpa de ala, traz o Piquerez como um terceiro zagueiro, para o Palmeiras aquilo deu certo. E eu, sinceramente, não sei o quanto o gol no começo, o gol com 7 minutos, atrapalhou a estratégia do Vitor Pereira. Talvez, se o Corinthians tivesse conseguido suportar mais tempo no 0-0, o time encaixaria melhor dentro do que ele pensou para esse jogo, com essa mudança de sistema. Mas o gol muito rápido acelerou o processo do Corinthians de dar um passo à frente. O que eu discordo do Calçade é em relação ao primeiro tempo do jogo da semana passada. Eu acho que foi o melhor momento do Corinthians no jogo, justamente quando o Corinthians conseguiu incomodar, e algumas vezes conseguiu, a saída de bola do Flamengo, porque com a linha alta, e foi mais alta na verdade, e foi assim nos 2 jogos da Libertadores e no jogo da semana passada, foram os momentos que o Corinthians conseguiu melhor se defender contra o Flamengo. É meio paradoxal, mas jogando mais adiantado, o Corinthians conseguiu se proteger melhor do Flamengo, impedindo que a bola chegasse muito limpa para os meias do Flamengo, e a gente sabe o que acontece hoje de novo, né? A bola chegou limpa para o Everton Ribeiro, gol do Flamengo. O que me chamou a atenção nessa formação de hoje, embora pelas palavras do Roger Guedes, o pedido do Vitor Pereira tenha sido outro, mas já me parecia provável que seria mais difícil para o Corinthians incomodar o Flamengo mais à frente. E isso, consequentemente, traria problemas para o Corinthians. Traria problemas. O Corinthians demorou para se adaptar. Tanto é que o Corinthians voltou a crescer no jogo a hora que conseguiu, mais numa linha avançada, pressionar, ganhar duelos individuais, ganhar na intensidade, recuperar a bola para começar a jogar. Então, assim, me pareceu uma escolha que não deu certo pelo que o jogo mostrou logo no começo. Talvez tivesse o Corinthians suportado mais tempo 0-0, o time encaixaria melhor. E sobre as escolhas do ponto de vista individual, eu vejo muita dificuldade para o Fagner jogar bem em linha de 5. Ele jogou poucas vezes, e até por isso ele não está habituado, mas dessas poucas vezes não foram grandes atuações, né? O jogo do Fagner cresceu muito a partir do instante em que ele voltou para a linha de 4 defensiva e que tinha o Watson para ajudá-lo a pressionar, recuperar a bola a hora que o Flamengo tinha posse. Eu gostaria que vocês falassem também a respeito do Flamengo, né? Começamos aqui com a discordância do Birner e do Zupac com o time montado, como entrou em campo a equipe do Corinthians e como que o Dorival encarou essa novidade do Corinthians e saiu na frente. Encarou mal, essa aqui é a realidade, né? Porque, vou repetir, tá? O Flamengo tem muita qualidade quando tem a bola, só que ele precisa ter a bola no campo de frente. A transição, a partir do momento que eles adiantam a bola, não funciona. Ele não mexe no desenho do jogo quando ele vê o Corinthians claramente, somente no segundo tempo, com mais jogadores no meio campo e com a possibilidade de jogar pelos lados ali. São 3 jogadores no meio campo, o Arrascaeta um pouco na frente e 2 atacantes. Tinha sempre alguém livre. Ele vai para a direita, tem alguém livre na esquerda. Para a esquerda, tem alguém livre na direita. E ele acredita muito no jogo com a bola do Flamengo. Mas o Flamengo precisava ter a bola. Mas o Flamengo não tinha. No segundo tempo, 31% de posse de bola para o Flamengo. 5 finalizações contra 12 do Corinthians, né? Ele tem elenco para fazer alguma coisa diferente. Agora, o Flamengo é uma final em 2 tempos, em 2 jogos. No primeiro jogo, o Flamengo conseguiu impor o que queria. O Flamengo foi melhor em Itaquera.
do que foi hoje. Né? O Flamengo é um time com mais técnica. Eu repito, você não pode deixar o Flamengo ter a bola no entorno da sua área, porque é quase inevitável, quase impossível que você termine sem tomar um gol. E o Flamengo fez um gol rapidamente e depois ainda continuou por alguns minutos ali, entrando com muita facilidade na área. O Flamengo ganhou a melhor equipe, mas não jogou melhor futebol. E não jogou melhor futebol porque o Vitor Pereira foi melhor que o Dorival. Você falou de quantas finalizações do Corinthians? No segundo tempo, 12-5. Mas não dá pra gente destacar a defesa do Flamengo também? Dessas finalizações todas, quantas o Santos teve que trabalhar? Até a do Roger Guedes, né? A não finalização. Ele perdeu o gol, né? Tem mérito da defesa do Flamengo, mas acho que teve, durante muito tempo, uma incapacidade. O Corinthians que ronda, circula, tenta ter a bola. No início do jogo ali, em algum momento, o Flamengo chegou a ter quase 80% de posse de bola. No primeiro tempo, o Flamengo finalizou 6 e o Corinthians 4. O Corinthians termina o primeiro tempo com mais posse de bola. Termina com finalizações a gol. Tem uma certa capacidade da defesa do Flamengo de não sofrer o gol. Só que, assim, tem muito de incapacidade da dinâmica ofensiva do Corinthians, alterada pelas peças. Tinha um cara a menos rodando, atacando com 5, não estava atacando com 6. Então, tem muito também de Corinthians que não penetra. O Corinthians que não sufoca. E não só pelo bom trabalho da defesa do Flamengo. Acho que tem um pouco de cada. É preciso falar também da dificuldade do Corinthians de uma dinâmica ofensiva diferente. O Corinthians, se acerta, passa a ser um time interessante nas últimas semanas, mês pra cá, é um Corinthians de outro tipo de ataque. Hoje o Vitor tinha que fazer uma escolha. A escolha dele foi por priorizar montar um sistema defensivo que ele pensava ser mais robusto. Ele perde no ataque. Quando perde no ataque, perde a dinâmica ofensiva que ele tinha. O Corinthians tinha a bola, chegava, o Flamengo se retraiu, mas o Corinthians não tinha uma dinâmica para atacar, para fuçar, sabe? Para machucar. Não tinha. E não era simplesmente só porque a defesa do Flamengo estava muito bem postada. O Flamengo, quando circula a bola, ele tem opções. A bola pode se cair no pé do Arrascaeta. É muito perigoso, como caiu hoje. Se cai no pé do Everton Ribeiro, muito perigoso. Se cai na do Gabigol, muito perigoso. E o Pedro é perigosíssimo porque ele é o último. Então ele joga com 3 atrás do Pedro, circulando. O Corinthians, no primeiro tempo, mostrou isso mais claramente. No segundo tempo, para mim, tem uma escolha do Flamengo que é preciso se discutir. Que é de dar um passo atrás. Claramente você dá um passo mudança, atrás. Né? Quando você dá um passo atrás, às vezes você não consegue depois dar o passo à frente novamente. O jogo, para mim, mostrou isso no Flamengo. Então é para se pensar bem como lidar com esses momentos. Mas o que acontece no primeiro tempo? O Flamengo cai no pé do Gabigol, a bola vai, cai no pé do Arrascaeta, ela entra, cai no pé do Everton, ela entra e pega a finalização no interior da área. Precisa pegar a bola no Corinthians, no pé só do Renato Augusto. Então, cai no do Renato Augusto. Cai no Fausto, Renato Volta Augusto. nele. Cai no Roger, Renato Augusto. Cai no Yuri, Renato Augusto. Seja ele no meio ou ele caindo pela direita. Renato Augusto. Então é o seguinte, enquanto o Flamengo cria volume com 3 jogadores abastecendo o centroavante, o Corinthians precisa passar num único jogador para poder ter a certeza de mais qualidade na parte final da jogada, até chegar a Roger e até chegar a Yuri. Só que essa circulação, ela pode ser até rápida, mas, no geral, ela permite a defesa adversária se recompor enquanto você está buscando o Renato Augusto. E o Flamengo, onde entra, a bola é na área. Onde entra. Boa definição. Então, difícil. O que muda no segundo tempo estrategicamente, o Corinthians pensou, vai para cima. E o Flamengo espera um pouco para matar o jogo no contra-ataque. Essa combinação deu um volume gigante para o Corinthians e depois de tomar os 82, tomar o gol, o Flamengo viveu minutos. Deixa eu só voltar com o Zupac lá. Passar para o Zupac, só para ser justo, o Flamengo retrai, o Flamengo recua, o Corinthians pressiona, mas quem está mais perto de machucar é o Flamengo, pela qualidade, quando escapa. O Corinthians em nenhum momento esteve perto de machucar como o Flamengo na primeira etapa, como o Flamengo em alguns momentos do segundo tempo. A qualidade resumindo, que o Corinthians não conseguia fazer. Resumindo o que diz, que é um time muito mais perigoso, né? Tem gente de talento sobrando. Diga, Zupac. Não, o Pedro estava falando sobre as finalizações, né, sobre os números, né, do primeiro tempo e assim, a gente adora os números. Eu sou fã, uso muito os números todos os momentos do meu trabalho, mas tem hora que os números não dizem o que está acontecendo, né? Então terminou o primeiro tempo, eu estava vendo o jogo com o nosso companheiro, Edu Elias, né? Aí eu mostrei para o Edu os números. Falei, Edu, olha aqui os números. Primeiro tempo acho que terminou em finalizações certas, 3-1 para o Corinthians. E aí quem olha só os números fala, uau,
Corinthians, né, teve mais posse de bola, finalizou mais e mais vezes de maneira correta. O Corinthians tá melhor no jogo, mas o Santos não teve nenhum problema. O Santos terminou o primeiro tempo menos suado do que eu, porque de fato tá muito calor aqui no Rio. Então o Corinthians demorou muito para de fato ser perigoso, né? No segundo tempo teve a chance que o Roger Guedes perde embaixo do gol. Aliás, um jogo muito ruim. Roger Guedes não conseguiu jogar, o Davi Luiz pôs o Roger Guedes quase o tempo inteiro dentro do bolso. Me chamou muito a atenção como os dois duelos, né? Como o Corinthians jogou com 2 atacantes enfiados, foi atacante contra zagueiro. E foram 2 duelos diferentes, né? O Davi Luiz engoliu o Roger Guedes quase o jogo inteiro. E o Yuri e o Léo Pereira travaram um duelo, assim, de luta de boxe. Um round para cada um duelo muito pegado, um duelo muito equilibrado. Mas, tirando a chance que o Guedes perde embaixo do gol, o Corinthians foi começar a levar perigo para o Flamengo a partir dos 25 minutos do segundo tempo. A partir daí, com 70 minutos de jogo, o Corinthians começa a, além de jogar, de ter posse, de ter domínio, a gerar chances de gol, até que marca, inclusive com participação de 3 jogadores que o Vitor Pereira colocou, né? Porque o Vital cruza, o Adson desvia e o Juliano marca. Mas eu achei bastante curioso como os números enganaram, especialmente no primeiro tempo, porque embora o Corinthians tenha finalizado o triplo do Flamengo na meta, absolutamente nenhuma fez cosquinha no Santos. Lembrou o Corinthians pré-Yuri Alberto, quando já era o time que menos finalizava no campeonato e demorou para de fato acordar e levar perigo contra o gol do Flamengo. Chute de longe, bola levantada. Chute de muito longe para encaixar, bola levantada. É a dificuldade da dinâmica ofensiva. De você... E no segundo tempo, muito tempo. O Zupac falou até os 25, talvez até os 30. O Flamengo não. O Flamengo espetava sem jogar bem, sem ser brilhante, com o Corinthians trazendo o Flamengo para o campo de defesa. E verdade, eu acho que a questão interessante é ter a posse. Mostra como o Corinthians tentou jogar e encurralou em algum momento o Flamengo. Agora, a produtividade... E o banco, o que citou o Zupac, você pega o Dorival, vai mexer... Primeira mudança do Dorival, 63, quando entra o Mateuzinho. Ele entra bem, porque ele está mais fresco de estar... Né? Ele tinha que pressionar o Corinthians. Ele está vendo a coisa ali, ele falou, pô, assim não dá. Só que as mudanças no Flamengo não produziram resultado como as do Corinthians. E a gente o tempo todo falava, o banco do Flamengo é um banco que decide jogos. O banco do Flamengo decide jogos. Só que o Flamengo perdeu. Não tinha o João Gomes, perdeu o Vidal e ali faltou gente para o meio de campo. Tanto que é o Davi Luiz que vai jogar de primeiro volante quando entra o Fabrício e o Bruno. Mas é o banco do Corinthians, embora tecnicamente inferior, que dá a melhor resposta. Com a entrada do Juliano, a entrada do Adson e o Maicon que vem. O Maicon é um grande jogador, mas está voltando de contusão. E o Matheus Vital também. Então, assim, o Vitor joga com as peças que tem e ele consegue fazer isso. Então, assim, é preocupante para o Flamengo, porque eu fico imaginando o que vai ser final da Libertadores. Final da Libertadores vai ser um pouco mais disso que nós vimos. Aí o rubro-negro pode infartar. Volta o João Gomes, né? Então, mas volta o João Gomes, né? Que hoje não pôde atuar. Na estrutura de jogo... Eu duvido que o Atlético Paranaense tente fazer o que o Corinthians fez. Não é do feitio do Filipão, não é característica do Filipão. Mesmo tendo acontecido hoje o que aconteceu, eu não acredito que essa... marcação na frente? Que essa vai ser a estratégia do time do Filipão. O Palmeiras ele tentou. Não é. É diferente. Esse time é um time que tem esses jogadores que fazem isso que o Calçade falou. Eu, assim, conhecendo o Filipão, acho difícil. E não estou nem dizendo que ele deveria fazer. Eu acho que é discutível. Você olha também para o time do Atlético Paranaense, você vê os jogadores rápidos que ele tem na frente, ele pode, de fato, jogar de uma outra maneira e dessa outra maneira tentar... Então, eu acho que é um jogo diferente, com um adversário diferente. A gente está vendo o Dorival ser muito criticado, né? Eu acho que talvez, e aí claro que as críticas elas são todas centradas e focadas na saída das 2 grandes estrelas do time, porque hoje, vamos dizer, são essas as 2 grandes estrelas do time, Arrascaeta e Pedro. Primeiro que me parece que a alteração que acaba mexendo mais é uma alteração forçada. Quando o Zupac fala que é a partir dos 70, mais ou menos... Acho que 3 são, né, Jean? Não, o que eu quero dizer é que assim, o Thiago Maia se machucou. O Thiago Maia saiu machucado. Era o cara que, sem o João Gomes, era o cara que estava marcando, era o cara que estava pegando mais. Com cartão amarelo. Era o cara que estava com o cartão amarelo, mas ele sai porque ele estava machucado. A gente viu. Ele, né? Então, assim, o Dorival ali tem que fazer uma mudança forçada. E talvez do ponto de vista defensivo,
essa tenha sido a principal diferença no time do Flamengo. Porque não é que o Flamengo tomou o gol porque saíram Arrascaeta e Pedro. Você pode até dizer, pô, mas vai tirar esses caras que podem resolver o jogo a qualquer momento? Essa é outra discussão. Embora a entrada do Everton Cebolinha para aquilo que o jogo apresentava naquele momento, também fizesse sentido. Porque o Flamengo, de fato, estava jogando com as linhas muito baixas, estava tendo espaço para contra-atacar e não tinha nenhum jogador como o Bruno Henrique do passado, né? Como o Michael do passado. Então a entrada do Cebolinha fazia todo sentido. Parece que o Pedro, inclusive, saiu por problemas estomacais, não estava bem, então não era uma questão física. O Arrascaeta a gente sabe que tem questões físicas também. Então, e o grande jogo pro Flamengo é o jogo com o Atlético Paranaense. E o grande jogo do Flamengo é o jogo com o Atlético Paranaense. Mas o jogo da Paranaense. temporada é o próximo. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, eu acho um pouco prematuro e precipitado você querer condenar completamente o Dorival pela saída dos dois grandes nomes. Acho que, no fim das contas, o que acabou fazendo mais diferença, o que acabou permitindo que o Corinthians, de fato, criasse chances, foi a saída do Thiago Maia. E, convenhamos, com o Arrascaeta e o Pedro, o Corinthians tinha o domínio das ações praticamente o segundo tempo inteiro também. Se a gente falasse uma avaliação do Dorival até agora, a avaliação é muito positiva. Com as mudanças, o Flamengo ainda criava. Sejamos justos. Vamos escapar. Mas o momento não é tanto, hein? Oi? Sopac? O momento, eu diria que esse em termos de jogo, a gente talvez viva o pior momento, o que não quer dizer que o Flamengo esteja mal, mas é o pior momento do Flamengo nas mãos do Dorival. Vamos lembrar que esse time não vence há 4 jogos, né? O time das Copas não venceu o Fluminense, o Inter e o Corinthians 2 vezes. Tá, tudo bem, mas assim, eu antes de citar, vou lembrar que esse time, para ser campeão da Copa do Brasil, eliminou o Atlético Mineiro com uma senhora partida. Com o São Paulo, tecnicamente, foi bem melhor, eliminou o São Paulo. Passou pelo Atlético Paranaense, finalista da Copa do Brasil. E agora conseguiu eliminar o Corinthians no melhor momento do Corinthians na temporada. E isso tem a ver com o treinador também. Então, eu acho que esse time, o trabalho do Dorival é um trabalho para muitos elogios. Eu acho que a formação que ele usa do 4-3-1-2, ela pode ser usada várias vezes. A minha única crítica é que, como disse já algumas vezes com o Pedro, participando do programa, ele deveria ter usado o Campeonato Brasileiro, a partir do momento que ele abre mão de ganhar o Campeonato Brasileiro, mesmo sem dizer, variar um modelo, para ter modelos diferentes com os principais jogadores e não apenas com outros jogadores. Começar o jogo? Não. Para ter uma alternativa para o jogo de hoje. Mas a alternativa ele usou. É isso, a alternativa é o Cebolinha. Quer dizer, ele tem usado, inclusive. Sim, porque o Dorival começar o jogo com o Cebolinha, ele até pode. Vamos imaginar que o Cebolinha joga o dobro do que está jogando. Pô, o Cebolinha tem que jogar. Sempre tem que sair alguém. E aí, quem que vai sair? Eu te explico fácil. Pedro. Fácil. Gabigol. Opa, Gabigol? pronto. Vai tirar o Gabigol? É intocável? Não, mas você acha... No começo do jogo, durante o jogo é intocável? Mas não, estou falando para começar. Desculpa. Então é o seguinte... No jogo de hoje era para tirar o Gabigol. Era para tirar o Gabigol, ele não tira. Porque para encarar, tirar o Gabigol do time... É que eu não sei qual era a condição. Não sei qual era a situação do questões físicas, Não sei qual era a situação do Pedro ali, que o Jean falou. A informação é que ele não estava 100% agora. A questão aqui para mim... o repórter falou ali. A questão para mim é assim, participei do programa com o Pedro na terça-feira. Falei, alguns jogadores do Flamengo são sagrados pela história. O Gabigol está entre os jogadores sagrados. Você não mexe com esses jogadores no início das partidas, a não ser que aconteça alguma coisa. Você, desses jogadores, quanto tempo for possível em campo. Mas acontece, algumas vezes, você poder mexer nesses jogadores, porque mais sagrado que qualquer jogador é o clube, é a necessidade do clube. Hoje, em dado momento, a partida exigia que você, por exemplo, você tira o Gabigol, você bota o Cebolinha, que tem mais facilidade de recomposição pelo lado, você formou 2 linhas de 4 ali, Arrascaeta e Pedro, ou, tira o Pedro não está bem, Arrascaeta e Gabigol, 4-4, acabou o espaço. Acabou o espaço. Não era uma coisa... Mas o Dorival não treinou isso. E é difícil você ter que resolver isso numa final de Copa do Brasil. Então, eu tenho... De cada 10 coisas que eu for falar do trabalho do Dorival, eu vou elogiar 8, 9. Mas tem esse adendo. Isso faz o trabalho dele ruim? De maneira nenhuma. É um grande trabalho. É um trabalho que, repito, fez o Flamengo passar pelo Atlético Mineiro, pelo São Paulo, pelo Atlético Paranaense, pelo Corinthians. Ele foi muito melhor que o Atlético Mineiro no jogo de volta, deu um baile. Quando o São Paulo teve problemas coletivos... O Flamengo tomou gol com essa formação aí. Oi?
Mas vai tomar gol, Cebolinha... Calçade. Não tem. Você quer certeza no mas futebol? Mas o Cebolinha estava ali. O você... Cebolinha entrou aos 78 e tomou gols aos 82. Eu digo o seguinte: nesse momento, exigir do Dorival uma mudança, se o time encontrado foi o time que tirou o Flamengo de um ano horroroso e trouxe o Flamengo para ganhar títulos e acabou de ganhar esse, pode ganhar ou não da Libertadores. Por isso eu disse que ele devia ter usado o Campeonato Brasileiro para preparar o time para fazer essas coisas e não na final. É exatamente, estamos fazendo a mesma coisa. O Cebolinha entrou em vários jogos. Um monte de jogos. No Campeonato Brasileiro. Claro. Mas não com essa formação. Não com os principais jogadores. Mas inteiro. Não, era o time alternativo. Que jogava de outra maneira. Ele não entrava no início, ele entrava durante jogos, mas ele jogou. Ele jogou. A gente tá falando de jogador que foi um dos melhores jogadores do Brasil. Então, assim, por isso quero que entre mais. A mudança, você tem que fazer escolhas. Você entra a Cebolinha, quem que vai sair? O Gabigol, Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro, o que vai mudar no sistema? Vai deixar o meio de campo só com 2? Você não vai fazer só uma simples Vai troca. deixar com 2? O meio de campo joga com 3. Sim. Vai jogar com 2 só? E nós vamos precisar da certeza também se o Pedro tinha algum problema. É isso. Né? Porque se ele tinha algum problema, isso pode ter sido diagnosticado antes de começar a partida ou no intervalo, a ponto do Dorival falar, poxa vida, se eu tirar o Gabigol e perder o Pedro, como é que eu faço? Diga, Zupac. Não, e assim, no segundo tempo, chegou um dado momento em que a bola não parava no ataque do Flamengo. Então o Pedro era lançado, às vezes uma bola longa para o Flamengo tentar sair e respirar, e essa bola não parava. Então acho que em termos de intensidade, o Pedro e o Arrascaeta caíram muito no segundo tempo. Se a gente parar para olhar chances do Flamengo, o desenvolvimento das chances do Flamengo em transição, em construção, era muito nos pés do Everton Ribeiro e do Gabriel, quando o Gabriel tentava dar um passo atrás para tentar articular. Inclusive o Arrascaeta tem uma chance cara a cara com o Cássio, acho que é um passe do Gabriel, um passe que corta a zaga do Corinthians. Então, em termos de intensidade, me chamou muito a atenção a queda do Flamengo, e esses dois jogadores que saíram fazem parte. Então, e aí a gente volta à mesma discussão que a gente teve semana passada. Para o torcedor do Corinthians, com o time perdendo o jogo, é chocante você ver o técnico tirar em casa, no meio do segundo tempo, o Renato Augusto e o Roger Guedes. A gente discutiu isso aqui semana passada. Para o torcedor rubro-negro, com o time tomando algum tipo de sufoco, entre aspas, até o sufoco de fato começar, é meio chocante você ver o técnico sacar em uma final o Arrascaeta e o Pedro, mas a bola não parava mais, a bola batia e voltava, o Flamengo não conseguia reter posse de bola, porque o Corinthians, fisicamente e intensidade, o Corinthians passou por cima do Flamengo a partir do segundo tempo, assim, de maneira muito nítida, e o estádio sentiu, né? E esse é o divertido de você ver o jogo do estádio, e eu tenho feito isso pouco, e quando isso acontece, eu busco reparar isso. O Maracanã sentiu, e o segundo tempo, a cada bola que o Flamengo não conseguia segurar, a cada duelo físico que o Corinthians ganhava, o Maracanã se mostrava preocupado e impaciente, e abaixava o seu tom. Então, as alterações, eu entendo, sob o mesmo ponto de vista que eu entendo as alterações que o Vitor Pereira fez na semana passada ao tirar o Renato e o Guedes. E acho que esse ponto da intensidade que baixou de maneira preocupante, eu acho que é o principal alerta que o Dorival tem que ter para a final. Não acho, voltando para o tópico que o Jean levantou, que o Atlético Paranaense vai tentar marcar um pouco mais adiantado, como o Corinthians fez nos seus melhores momentos, por dois motivos. Porque não é característica e porque o Atlético Paranaense não está nesse nível de confiança. Eu acho que essa é uma diferença dessas finais. O Flamengo enfrentou um Corinthians em crescimento, né? E o Corinthians cresceu. Se a gente pegar os 4 jogos do Corinthians contra o Flamengo, né, nos confrontos eliminatórios de Libertadores e Copa do Brasil, o Corinthians melhorou um pouco em cada jogo, né? Se preparou melhor e conseguiu encarar melhor o Flamengo do primeiro para o segundo na Libertadores, do segundo para o primeiro na Copa do Brasil, do primeiro para o jogo de hoje. O Atlético Paranaense vem em um momento ruim. O Filipão vem reclama dos jogadores, reclama da torcida, o time não está jogando bem. Então, até pelo momento que o Atlético Paranaense vive, embora ainda faltem 10 dias para a final, vejo mais provável um Atlético tentar incomodar o Flamengo através de fechar a casinha e ganhar embate físico, talvez observando essa queda de intensidade do Flamengo. Então, apesar de o título ser muito merecido, muito justo, o Flamengo é melhor time que o Corinthians. Fez por onde construir os caminhos para ser campeão aqui dentro do Maracanã. A impressão que eu tenho é que nos últimos jogos grandes que esse time do Flamengo teve, a impressão que eu tenho é que os times estão encontrando cada vez mais facilidade ou menos dificuldade
para enfrentar esse time do Flamengo. Eu acho que esse é um recado importante que o Flamengo tem que ter em mente antes do jogo contra o Atlético Paranaense, e seguramente o Filipão também percebeu isso e vai tentar recuperar o seu time. Faltam 10 dias para o Flamengo retomar um nível melhor, e precisa, e para o Atlético Paranaense retomar um nível muito melhor, porque só melhorar um pouco para o Furacão não vai servir para ganhar do Flamengo, não. Terminou o jogo sem o João Gomes, que não está no jogo. Você não jogou. Sem o Vidal, Thiago. sem o Thiago. Então, assim, aquele meio de campo... Arrascaeta. E o Arrascaeta ainda é um passinho à frente. Do trio, que normalmente joga, você olha e pode dizer que o Vidal é o quarto, ele entra nas vagas do trio, não como primeiro volante, mas os dois que saem, né? No caso do Everton Ribeiro, no caso do João Gomes, entra o Vidal. Então ele terminou sem esses jogadores. Ali, aquela estrutura de barrar o adversário, e um adversário que estava pressionando, ela foi comprometida. Isso numa final agora de Libertadores, tudo bem, a gente sabe qual é o time do Flamengo que vai jogar. O Dorival não vai mexer em nada, só menos por contusão e tal, ele não vai mexer em nada. Vai ser esse, ele vai abraçado com esse Flamengo. E seria também perigoso tirar. Então, é isso aí, nação. Mais um React aqui concluído com sucesso, nação. Tamo junto e saudações rubro-negras. Espero que vocês tenham gostado do React aí. Da vitória do Mengão, do título, né? O Flamengo jogou bem no primeiro tempo, na minha visão. Chegou a fazer o gol muito cedo com o Pedro, uma assistência primorosa do Everton Ribeiro. Acabou dando a bola pro Corinthians, principalmente no segundo tempo, né? Desde o início do segundo tempo, o Flamengo sempre foi pressionado, só que o Flamengo foi pressionado, só que o Corinthians praticamente não criou nada até os 25 minutos do segundo tempo. A partir dos 25 minutos do segundo tempo, que o Corinthians começou a acertar as finalizações no gol do Flamengo. Antes disso, o Corinthians acertou uma finalização no gol do Flamengo, né? A partir disso, teve um chute do Roger Guedes, uma cabeçada também que eu esqueci de quem foi, depois que saiu o gol. Então o Corinthians, ele teve volume de jogo, teve a posse de bola que o Flamengo acabou deixando com ele, né? E com a substituição do Vitor Pereira acabou dando certo, o Flamengo acabou não encontrando a marcação com o time, não conseguiu encontrar a marcação, né? O Vidal acabou saindo, alguns jogadores entrando e acabou não tendo aquela marcação precisa que o Flamengo sempre tem. O João Gomes também fez muita falta, né, pelo vigor físico que o João Gomes tem. Aí teve improvisação, Davi Luiz de zagueiro, depois o Davi Luiz foi pra zaga, depois o Fabrício Bruno voltou pro... entrou o Fabrício Bruno e o Davi Luiz foi pro meio de campo. Aí depois o Davi Luiz foi pra zaga novamente, o Fabrício Bruno foi redirecionado pra volância. Então foi meio bagunça ali nos pênaltis, graças a Deus deu tudo certo. Então foi isso aí, né? Foi meio bagunça, mas nos pênaltis, graças a Deus, o Fagner e o Vital, dois ex-vascaínos, né, isolaram a bola e o Flamengo conseguiu o título. Né? Se a gente for olhar aqui os números finais, né? O Corinthians teve 62% de posse de bola e o Flamengo 38%. Isso principalmente por causa do segundo tempo, né? O Flamengo finalizou 11 vezes e 3 foram no gol, né? O Corinthians finalizou 16 vezes e 7 foram no gol, né? O Flamengo só teve 2 escanteios no jogo inteiro, que foi no segundo tempo. Ali em relação a total de passe, né? O Corinthians teve quase o dobro praticamente em relação ao Flamengo. Isso especificamente mais no segundo tempo, né? Então, o Flamengo deu a bola pro Corinthians no segundo tempo, mas o Corinthians praticamente não ameaçou, né? Tirando aquelas 2 defesas que o Santos praticamente não sujou o uniforme e depois teve o gol, né? Aí o Corinthians tentou e não conseguiu merda nenhuma. E acabou indo pros pênaltis, né? Mas é isso aí, Flamengo campeão. É isso aí, nação, saudações rubro-negras. Vai deixando aquele like aí pra ajudar o canal. E é isso aí, tamo junto e vambora. Valeu!